Fala, amados, Pai Senhor. Seja bem-vindo ao canal da Juca do Conjunto Esperança. Hoje nós estamos aqui com um quadro novo, o ID. O ID, para você que não sabe, né, é um quadro que a gente criou inspirado em Marcos 16, no qual Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é através de diversos dons para que você possa alcançar diversas vidas. E o ID de hoje é sobre o Ministério de Louvor. Roda a vinheta! E hoje nós estamos aqui com a nossa querida líder, irmã Alessandra Salles. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Se apresente, irmã Alessandra, diga o seu nome, sua idade. Alessandra Salles, congrego aqui na Assembleia de Deus Canaã Conjunto Esperança e estou aqui pronta para as perguntas e que tiver meu alcance responder. Estou aqui na direção do Senhor. Então, espero que você seja edificado através desse vídeo. Então, irmã Alessandra, a gente sabe que a senhora já está aqui um tempinho na nossa igreja, no nosso ministério. Nós somos muito felizes em tê-la aqui. E a gente queria saber um pouquinho da sua história, como foi que a senhora se converteu e essas coisas assim. Bom, a minha conversão, estava até antes de gravar, comentando com o Carinho, o Lucas, que está aí na filmagem. A primeira vez que eu ouvi falar de Jesus era eu tinha meus 11, 12 anos, né? No culto campal, numa praça, ali no Henrique Jorge, ao convite da minha avózinha, que eu vivia mais na avó por parte de pai do que de mãe. E fui aquele culto maravilhoso e aquela pregação, os louvores. E foi a primeira experiência espiritual que eu tive. Que quando o pastor fez o convite e aquele momento ali espiritual de entrega daqueles irmãos, e foi a primeira experiência espiritual porque eu senti a mão do Senhor me puxando pelo meu braço. E eu olhava para um lado, para o outro, não tinha ninguém próximo de mim. E quando vi um obreiro lá do altar, um dos que estavam evangelizando, veio até mim, o Senhor enviou ele e me fez o convite, né? Vamos! E eu ainda sem entendimento, mas fui. Era algo muito gostoso e que me atraiu naquele momento. Mas como eu estava dizendo para os meninos antes, mas aí não tive um suporte, né? Não tive um suporte ali, um acompanhamento, que é muito importante, que as pessoas que são atraídas por Jesus tenham um acompanhamento. Assim Jesus fez com os seus discípulos, né? Quando escolheu, acompanhou, né? E visitou e fez aquela obra maravilhosa, todo aquele processo do chamado. Então é importante nós como igreja dar essa assistência. Hoje mais do que nunca, onde as pessoas estão mais carentes, outros mais dispersos, outros já se afastaram. Então fica como alerta para nós, né? Essa responsabilidade, né? Por isso que tem que ter o amor, né? Pelas almas, que a gente não pode perder. E aí, com o passar dos anos, já na adolescência e tudo, e não houve, apesar que eu tinha uma base, né, cristã por parte da minha avó, parte de pai. Mas devido a tantos acontecimentos, porque é muito extenso, né, até chegar, que eu quero chegar ao objetivo mesmo da minha conversão. Então, foi nos meus 22, 23 anos, né, que eu novamente tive a oportunidade, né, de ouvir o chamado do Senhor. Só que antes de mim, meu marido se converteu primeiro na esquina de casa, através do sobrinho dele. E ali ele recebeu o chamado na esquina da nossa casa. E ali meu marido, com muita perseverança, e na época ele estava na Batista, que é aqui no Conjunto Esperança, e ali ele perseverando e tal, só que eu, né, não tinha Cristo, não tinha entendimento, e ele naquela busca, com certeza orando, tanto a minha irmã, que depois, pelo convite dela, e ela em oração, que ela se converteu primeiro, da família, né? A minha irmã Andréia, aos 12 anos. E ali, e o meu marido
E outras pessoas que a gente às vezes desconhece, mas tem pessoas orando pela tua vida. Tem pessoas intercedendo por você. Você está debaixo de uma promessa. Quando Deus levanta alguém da tua casa como coluna, pode esperar que o Senhor ele vai te alcançar através dessa pessoa. E o Senhor vai abrir oportunidades para falar do amor dele para ti. E assim a gente foi alcançado dessa forma. Deus usa as pessoas, usa situações. E ali ele se converteu. Eu estava até comentando com a irmã Karina, ela, com meu marido, ele foi muito sábio, viu? Porque eu não era fogo que cheirasse, não, meu irmão. Tinha que ser uma obra de Jesus, uma obra de libertação. Mas sabe o que é aquela pessoa que implicava com o crente? E ele se arrumava e eu dizia lá, vai para a igreja. E eu dizia, irmãos, uma coisa triste, sabe, paquerar com as irmãzinhas, né? Então eu provocava, mas sabia que não era eu, era inimigo, né? Usando a casa. Desde então eu era ocupada por Cristo. Então, mas aí meu marido perseverou, né, no silêncio. E com o passar do tempo, né, eu acho que no mesmo ano, nesse período, meus 20 e poucos anos, eu comecei a visitar a igreja que ele estava, a Batista. Comecei a visitar. E sabe que quando a gente vai por um convite, de outras pessoas insistir, e minha sogra já estava, meu cunhado, e né, você fica pressionado, eles, né, eu vou para poder, eles não estão insistindo tanto, mas fui. Então, as primeiras cadeiras que eu me sentava eram as últimas da fila. E nessa época tinha uma moça, essa moça chamada hoje Ana Paula Nóbrega, ela era da Batista, eu sei que é acessível de chegar até ela. E eu ouvi nos louvores dessa moça. Meus queridos, gente, você não sabe o poder do louvor. O poder da música, da letra, principalmente quando ela é inspirada por Deus, cantada por uma pessoa escolhida por Deus, convocada pelo Senhor para aquele trabalho. Algo mexia dentro de mim de uma forma tão forte que eu não entendia. As lágrimas saíam espontaneamente, não tinha como contê-las. E algo mexido dentro da minha alma, meu Deus, começava a chorar ali no meu cantinho. O Senhor falava através da adoração daquela moça. Porque havia uma unção sobre ela. É a primeira evidência da pessoa que é chamada para um trabalho específico, como foram os discípulos. Para cada um sentir uma obra específica. Né? Outros mais tarde foram descobrir, como Pedro, né? Que estava no processo mesmo de conversão e aquela coisa de intimidade com o Senhor, tanto que a primeira pescaria dele foi 3.000 almas. Jesus, se a gente ganhar uma ou duas, é uma maravilha. Irmãos, então Deus começou o processo dele aí na minha vida. Então a partir desse momento eu já não xingava tanto meu marido. Então, aqueles louvores, ele entrou como... Já tinha a semente ali. Isso, foi lançado uma semente através da adoração. Gente, a palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio da adoração, dos louvores. Se é para Ele, se Ele vê a sinceridade do teu coração... Ele se encarrega. Aí Ele vai se manifestar e vai agir. É muito forte o que eu estou dizendo. O poder da adoração. A adoração, ela pode ser de várias maneiras. Não só quem canta, né? Porque a voz foi feita para se comunicar em melodias ou em palavras. Né? Então, o louvor eu vejo que é uma mensagem cantada. Isso? Tem gente que tanto louva como prega. Né? Então, o Senhor é que vai dando a medida da tua caminhada, o Senhor vai revelando outros talentos, dons, né? Para crescimento do reino. E eu vou dizer uma coisa para você. O dom que Deus lhe deu, o que você tem feito com ele? É verdade. Se enterrou, foi só um. Pois bote em prática. Vá trabalhando nesse dom. Inclusive, o ID é sobre isso. É para mostrar que Deus age ilimitadamente. Exatamente. E tem que multiplicar, porque quando o Senhor vier, Ele vai requerer. É muito sério. Isso é para nós cristãos. Porque há vidas aí sedentas, morrendo espiritualmente. Porque nós somos negligentes. Porque o Senhor, mesmo sendo Deus, um Pai, um pacificador, mas Ele também é juiz. Né? Ele também vai prestar conta para a sua igreja.
Alessandra, a gente falou aqui um pouco começou a falar sobre o chamado e tal. Eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre como saber o chamado de Deus para nossa vida, sabe? Como a gente sabe literalmente que Deus está dizendo que é pra gente para esse caminho, sabe? Como eu falei, de início eu não tinha entendimento. Mas é assim, primeiro a gente tá numa congregação, né? A gente vai recebendo as primeiras bases, que é através da palavra, da ministração, da nossa liderança. Então, é assim, na casa do Senhor há muita coisa para se fazer. Sim. É como foi pregado essa semana, sobre isso, que cada um tem o seu lugar na obra do Senhor. Né? Então, é assim, eu acredito que isso aí é o próprio Senhor que vai revelando. Então, o que tiver ao seu alcance fazer, o que o teu líder te propor para fazer, você faça, certo? Então é aí que você vai descobrindo. Não fique ansioso por saber, mas deixe que o próprio Senhor vai lhe revelar, porque os discípulos estavam só pescando. Cada um tinha que trazer um pão de cada dia, ganhar a sua rendazinha, mas aí de repente Cristo resolveu aparecer. E bora, meu filho, tira isso aí que você vai pescar é vida comigo. E eles, eu vou seguir o Senhor. Pronto, e assim. Eles não começaram a pregar imediatamente. Não. Então, com os ensinamentos de Cristo, é que cada um foi descobrindo, né? Uma boa parte dele descobrindo o propósito do chamado, que é esse, né? Servir ao Senhor com toda a dedicação, se empenhar em buscar e conhecer o Senhor. Se está na congregação, fique na sua congregação, não saia sem o Senhor não lhe revelar. Quando eu saí da congregacional para vir para a Assembleia de Deus, eu saí debaixo da bênção do tempo do Senhor. Fiquei 10 anos. E durante esses 10 anos, a igreja houve várias mudanças. Então o Senhor sabia. Então, o tempo saiu para dar continuidade que o Senhor queria fazer. E assim eu louvo a Deus, porque eu fui bem amparada. Eu sei que não tem igreja perfeita. Tem gente, dentro da tua congregação, às vezes você já tem um chamado, mas ninguém ainda percebeu. Mas o Senhor sabe o momento certo de revelar, né? Ao teu líder, à tua liderança. O Senhor vai te colocar exatamente naquele lugar. É lindo. E quem faz é o Senhor, quem convoca é o Senhor. Você vai sentir, você vai... Se você continuar na brecha, como diz, né? Na posição, quando você vê, você já está lá. E você vai empenhar a obra de Deus de uma forma maravilhosa. Tem chamados que é peso. Por quê? Porque a pessoa ela ultrapassou das etapas. Ela está no lugar que Deus nos chamou. Tem momentos que assim, às vezes as pessoas se decepcionam, mas será que era aquilo que Deus queria para você? Porque as pessoas elas querem as coisas imediatas. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana justamente sobre isso. Gente, pessoas que você vê ali que são usadas por Deus e ousadas, que Deus honra, levanta, exalta e faz maravilhas, né? E você vê uma vida ali próxima espiritualmente falando. Tem pessoas que querem chegar e querem estar ali, mas você já viu a história da pessoa? Você já viu a história dela, o que ela passou para chegar onde chegou? Gente, quem coloca a gente na posição é o Senhor. Os nossos líderes, os pastores, eles só nos dão um direcionamento. Mas ele sendo direcionado por Deus, o Senhor vai fazer ele enxergar como aquele profeta que enxergou a necessidade de Ana, aquele sacerdote ali. E depois ele foi entender até o chamado também do filho de Ana, que é o Samuel. Que depois que Samuel é sacerdote, uma voz me chama, tá? Aí foi que ele... Então, é o Senhor que direciona, que revela e que faz. Então, continua na tua posição, fazendo aquilo que está ao teu alcance fazer, porque a obra de Deus não é com peso. Não é com sacrifício, não é aquele... Tem sacrifício que é prazeroso, mas tem aquela obrigação. Se não fizer... Não, gente, pelo amor de Deus. Eu posso dizer assim, que Cristo diz assim, pare. Não faça. Faça por prazer. Faça por mim, pelo que eu sou da tua vida. É tremendo, gente. Então você faz, você não se cansa. Você faz porque você sabe
que foi aquilo que Deus deu para fazer. E Ele sabe, ele não vai te dar algo que você não tem condições. Então faça, é como os talentos. Te deu 1, Senhor. Para tu te deu 2, Lucas. Para mim deu 5. Então cabe a mim como eu vou multiplicar o que Deus me deu. Então se tu tem em terra, minha irmã, entendeu? Porque não teve o conhecimento do Deus que você serve. Tu viu o que foi que ele relatou? Porque tu era Deus severo, tal. Ele não tinha aquela intimidade. Então, além de você ser usado por Deus, ter os dons, os talentos, o chamado de Deus, você não pode perder a sua vida de intimidade com o Senhor. Que isso entra muito num ponto que eu quero falar agora. Já sei mais ou menos o que é. Será que é isso que eu estou? Sobre essa questão do Ministério de Louvor em si, quais são os critérios que a senhora acha que o ministro de louvor tem que ter? Quais são as coisas que ele tem que fazer? Não sei não, mas eu ia passar para outra coisa. Quais são as coisas que ele mais ou menos tem que ter para, sei lá, ser uma boa pessoa usada ali por Deus? Eu estou liderando o louvor, eu acredito que é a segunda vez ou a terceira, eu não sei. Não tem, acho que é a segunda. Eu também acho. Gente, a primeira vez foi maravilhoso, mas olhe, eu vou dizer, eu fracassei em algumas coisas, viu? Mas eu creio que foi permissão do Senhor. Né? Foi permissão do Senhor. Tem coisas, irmãos, principalmente na obra do Senhor, você não nada já vai sabendo. O Senhor disse que chama e capacita, não é isso? Mas diferente de hoje, que pela segunda vez, né, o Senhor tocando o nosso líder, o nosso pastor, me fez o convite. Só que eu sou supervisionada por ele. Então, além de eu não liderar só, ele também está me supervisionando. Então, a gente há uma concordância para melhoria. Não esquecendo a parte espiritual, que ela é primordial. Né? Agora, as questões de técnicas, as questões do grupo, né, de entrosamento, tudo. Quer dizer, da primeira vez que eu liderei, houve problemas. E eu vou dizer uma coisa, com tudo isso eu tirei mais ensinamento para mim do que eu passei, né? Então eu comecei a enxergar alguns pontos em mim que eu deveria mudar. Antes da gente exigir dos outros também, a gente tem que Então eu louvo a Deus por isso, porque a gente tem que ter humildade de reconhecer, certo? E hoje, não vou dizer isso também, né, estou tendo mais cautela. Então, na medida do possível, eu acredito que o louvor hoje que foi estabelecido aqui, né, depois, pós da pandemia, estamos nos reajustando, né, nos integrando. Não vou dizer que não há problemas. Então, o líder, ele não é Deus, não é Espírito Santo, não. Ele está debaixo de submissão, primeiro, Deus e do... Né, apesar eu por ser uma mulher casada, eu também tenho minha vida secular. Meu marido, graças a Deus, que é um servo de Deus, e ele já entende o meu chamado, porque de início ele não entendia, então havia uma barreira, mas eu vi que tudo é um propósito do Senhor. Hoje ele já entende, eu já me libero, então ele já aceita, né, eu liderar, contribuir, né, nessa área, é um prazer para mim. Então o líder, primeiramente, tem que reconhecer os seus erros, né, e tentar acertar, certo? Primeira coisa, tem que ter essa humildade e primeiro entender, né, que quando o Senhor chama para uma área específica, principalmente da área da adoração, ele não pode sentir que é o que eu sabe não, nem que ele tenha conhecimento teórico, técnica, mas a humildade, gente, é primordial, a simplicidade é primordial. Você, é como o Senhor diz, sempre o maior se sinta sempre o menor, sirva sempre o menor. Então eu tento botar na minha consciência isso, que eu estou aqui para servir, para aprender. Porque eu não vejo o individual, eu, Alessandra, podia ter antes tido esse pensamento, né? Individualismo. Realmente eu aprendi muito, desde a da congregação, quando iniciei, né, o ministério. Mas lá na sede também. Então, tudo isso que o Senhor me fez viver, tirou como aprendizado. Então, mesmo ele tendo toda a capacidade que ele tem, né, nessa área, eu não tenho tantas, assim, conhecimentos, né, em questão, principalmente em relação a
músico, assim, instrumental, mas em alguma forma estou contribuindo. As minhas experiências estão servindo para o louvor. Então, se o Senhor me convocou, me chamou para esse trabalho, eu não tenho que dizer não. Apesar que eu também erraria. Jesus, se o Senhor está falando sério, aí a gente não pode ter mar com Deus. Então eu fiz prova do Senhor, entendeu? Mas o Senhor disse para mim, é por um tempo. Por um tempo. Então é necessário. Então eu fico atenta em saber o que o Senhor quer me ensinar nessa outra etapa. Né? Então o ministro de louvor, primeiramente, tem que ter um chamado para aquilo que o Deus colocou nas mãos dele. Desempenhar a obra do Senhor com dedicação, de busca, de oração, de consagração. Então ele não pode impor aos seus liderados o que ele não vive, o que ele não faz. Isso é hipocrisia. O líder tem que estar sempre se examinando, gente. Né? Mas ali, poxa, eu tenho que melhorar nisso e tal. Sempre orientando com o seu pastor, né? Pessoas mais experientes. Então tem que ter essa simplicidade, essa humildade para que a obra do Senhor ela venha fluir. Certo? E o conjunto em si, o ministério, tanto vocês que cantam, que me ajudam também, né? Que é um suporte para a minha vida, os músicos, sabendo que a gente está dependente do Senhor. Cada um com seus dons, seus talentos que Deus deu, então a gente une para casar, né? Então quando se alicerça isso, as pessoas que vão ouvir vão sentir a presença do Senhor, porque tem todas as questões emocionais, de entrosamento, porque o líder tem que perceber, ele tem que ter a sensibilidade de perceber o que está acontecendo entre os seus liderados, né? Então, isso aí é só com a busca, né? E fazer que haja sempre uma harmonia, um entrosamento, né? uma entrega de todos e que todos saibam das suas responsabilidades. E sabendo que quando você bota os seus pés no altar, você, além de você estar guerreando, você vai jorrar água, tem que ser limpa. Então, vai depender da tua vida diária com o Senhor, porque aqui a gente vai entregar o que o Senhor já armazenou na minha busca diária. Então, tanto serve eu como serve para mim, que eu tenho que ser testemunha, né? Como para vocês, o grupo que está sendo liderado. Sobre a questão de que a senhora acha que o louvor ele tem o poder de alcançar vidas? Volta lá para militar. Gente, como eu falei, quando não era convertido, então aquela moça quando ministrava, a Ana Nóbrega, o que saía dela não era dela. Não era só uma voz. Gente, não é só a sua desenvoltura. Que eu canto, não sei o quê. Porque eis a questão, nem todos que cantam bem são usados, né? Não são usados. Talvez não seja para aquilo que Deus chamou. Porque o Senhor, com certeza, também não vamos ser ignorantes. A gente tem que dar o melhor. Eu não aceito aquele negócio, mas eu não tenho voz, Jesus. Não, gente, não é assim. Não, Deus não recebe qualquer coisa, não, gente. Nós estamos no tempo de oportunidades, de rever nossos valores, certo? De nos examinarmos mais do que o outro. Olhar para o espelho e conversar. Jesus aqui, você vai conversando. É assim, é o que eu faço nessa análise. Mas é uma análise que não fica me torturando, não. Às vezes eu quero uma resposta logo do Senhor. Mas eu tenho que esperar. Então, gente, é muito importante. Com certeza aquela menina estava consagrada, como outros cantores que o Senhor chamou para aquela área, para aquele trabalho, né? Para aquele trabalho, para aquela obra. Como Paulo, missionário, né? E Paulo era assim com Barnabé, né? Mas o Senhor resolveu separá-los. Mas a Barnabé foi fundamental no crescimento espiritual de Paulo. Mas teve um momento que o Senhor disse, vamos lá, né? Cada um segue seu caminho e eu quero operar de uma forma diferente, né? Agora, então Paulo, a gente vê pelos nossos irmãos da fé, que sempre eles viviam ali em busca, para poder eles pregarem, expulsar demônio e fazer as viagens missionárias. Gente, tem que ter uma vida
Consagrado não tem como, você não pode sair por meio de uma guerra sem reserva. Você tem que ter reserva sempre. Quando vier as adversidades, os problemas, você tem estrutura para poder saber resolver e enfrentar. E principalmente quem canta, quem prega, a dedicação de pastores que levam a palavra, de evangelistas. Então, a igreja, nós chamados para a obra, que quando você está ali no altar ou diante de pessoas que você vai ministrar o evangelho, cantando ou pregando, você tem que ter ouvido no altar. Não funciona, gente. Se não tiver combustível espiritual, não funciona, não flui. É só emoção, só sensacionalismo, só aquela... E as pessoas entram e saem do jeito. A mesma forma quem vem para adorar. A mesma forma quem está sentado numa cadeira. Porque a adoração não pode partir só do ministro de louvor, do pastor, que eles estão fazendo a parte dele. Eu digo para quem é crente, já quem serve a Deus há muito tempo, e às vezes não sente mais nem o poder de Deus na vida, de sentir aquele toque do Senhor numa pregação, no louvor. Você tem que examinar a sua vida para ver como é que ela está, como é que está a sua lamparina, se ainda tem um pouco de azeite, se tem luz aí, se tem fogo aceso. Isso é responsabilidade minha, Karina, Lucas, é minha responsabilidade. De todo tempo mudar a lenha para que o fogo não se apague, assim que o Senhor fazia com Elias, né? Elias. Ali. O negócio é sério. Então, não há mais tempo, é tempo da igreja santificar, como foi pregado quinta-feira, o doutrina, e ter reserva. Hoje, mais do que nunca. Que a gente está vendo o povo aí apostatando, se esfriando na fé, você não entende mais nada, é uma confusão, ninguém sabe mais quem é quem, minha irmã. Você não sabe quem que sobe mais no altar, porque as pessoas que estão, os ouvintes, né, estão para receber, não sabem, recebe tudo que ouve, come tudo que... Gente, é sair, despertar do sono, como tem uma passagem de Isaías que fala, né, levanta do sono, né, levanta. Gente, então nessa questão ministerial da adoração é fundamental jorrar água limpa, né? Isso começa na minha vida, no meu dia a dia, cotidiano. Eu tirar tempo para o Senhor, de devocionar. Eu sei que é duro, às vezes me diz que Jesus, quer dormir mais. Hoje foi um dia. Às vezes você está com uma dor de cabeça, e sei que a noite antes, eu vou consagrar o jejum. Aí de manhã acontece uma coisa, nem se consagra, nem jejum. Usou o seu, eu vou ler sua palavra, não deu certo não. Então, mas Deus está vendo o teu esforço, o desejo de tu lutar contra esta carne. Gente, tudo contribui para nos paralisar, mas nós não somos daqueles que param. Porque a gente tem a vida em nós temos o Espírito Santo, nós temos aquele que é maior. Que ele disse que nos ajuda em fraqueza, eu estou contigo, não tenho. Então vai, segue, ouve a minha voz. É igual as ovelhinhas. Eu acho lindo quando eu leio, estudo sobre isso. As ovelhinhas, elas ficam ali, o pastor conhece tudo e pelo nome, elas vão. É assim mesmo, vai seguindo minhas veredas. Então é assim que nós temos que ser, ouvindo nosso pastor, o nosso Senhor. Como é, Senhor? Como é que vai ser hoje? Tal? O que tu queres? O que tu vai fazer? Qual é as coordenadas agora, Jesus? Qual é o louvor? Sim. Quando você tem uma vida consagrada, quando você tem reserva, quando você faz a sua parte, porque tem gente que faz tudo dentro da igreja. Não, gente, tem que começar dentro da tua casa, tu tá em tua intimidade com o Senhor. Então a gente tem essa consciência que aqui a gente se entrega, né? Então os que vêm para ouvir são aqueles que vêm para visitar, ou estão feridos da guerra, os que estão afastados, que não se converteram, né? Mas nós como igreja, nós temos que levantar como igreja. Então na questão ministerial, do louvor, nós temos que ter essa reserva, todo o tempo tentar, gente, ter uma vida de santidade. Como é que tem? Na leitura da palavra, na oração, na consagração, tira um momento para jejuar. Você conversa com o Senhor e Senhor, eu vou jejuar tantas horas e tal. Você e o Senhor, é você e o Senhor. Para matar essa carne, para mortificar essa carne. Gente, não é brincadeira não, Senhor. É renúncia. Para quem quer servir o Senhor, é renúncia. Para quem louva, é renúncia. Para quem prega, é renúncia.
Qualquer área que está relacionada ao reino, a levar a palavra, tem que ter renúncia. E as almas vão ser o fruto, né? De tudo Então, os frutos é isso, ganhando as almas para o Senhor. Né? E tem outras questões também, né? Questões de Deus tratar o caráter, né? E outras áreas que o Senhor, que às vezes até desconhece, né? Mas que o Senhor vai tratando em nós. Teve momentos de adversidade mesmo, de guerra espiritual, que eu disse, Senhor, eu não tenho condição. Aí o Senhor falava para mim, faz a minha obra. Eu, como desse jeito? Eu chegava aqui, só Jesus, eu chegava aqui, como fosse 2 anos, segurava aqui, outra aqui. Eu via o Senhor. Mas quando eu botava meu pé neste altar, minha irmã, começava Lucas, nem parecia que tinha problema. O Senhor dava um redondo assim. Meu Deus, que coisa é essa? Nem precisa de nada, irmão. É só a presença do Senhor. Oh, coisa maravilhosa. Então é isso. Então essa água tem que jorrar limpa. É a tua vida. A senhora tem uma desenvoltura, assim, vocal muito Vocalmente, boa, né? sabe? A gente elogia muito. Por exemplo, Sim. quinta-feira passada a senhora Quinta-feira. cantou com como é o nome dela? Vera. A irmã Vera. Oh, Vera, corra linda, Jesus. Uma bênção. Deus usou muito ela pra mim. E aí, a gente viu ali a sua desenvoltura no altar, né? Fazendo segunda voz e tal, coisa assim, mais linda do mundo. Que eu fico assim, eu olho assim, eu digo, Senhor, um dia terei este dom. Mas, Engraçado. o pessoal pergunta muito, né? A senhora estudou, a senhora teve algum conhecimento, assim? O que foi que a senhora fez pra cantar tão bem assim? Gente, eu não estudei. Viu? Eu tive oportunidades, mas nunca houve uma continuidade na congregacional que eu estava. Teve até um momento ali de estudo e tal, mas não foi assim muito Aprofundado. não sei, óbvio. Mas eu ainda tenho um sonho de poder, até mesmo, irmãos, eu aconselho. Por quê? Porque a voz, gente, nós não somos anjos. Precisa da voz, a voz ela é um meio de comunicação. Né? E você ele é um órgão muito sensível, tem que ter os cuidados. Gente, nós temos pregas vocais, né? Chamam pregas vocais. Eu não estudei pregas vocais. Né? Então, eu sei, no caso, eu tenho alguns problemas de sinusite, rinite, aquelas coisas. E comecei alguns tratamentos, né? Mas, na medida do possível, eu vou me cuidando. Mas, assim, é bom você conservar o instrumento, é quem toca. Então, aquilo que você precisa para ser usado, você tem que cuidar, Sim. tem que preservar. Tem alguns requisitos, então você tem que estudar bem o que é mito, o que é verdade, aquela coisa. Agora, em questão, eu não fiz, irmãos, não fiz nada. Tanto que eu estou dizendo, eu estou aprendendo com os meninos, né? Notas, que às vezes eu memorizo algumas notas e às vezes eu faço algumas pesquisas no YouTube, né? Algumas coisas que eu quero tirar uma dúvida. Questão de notas, eu descobri qual é o tom da minha voz, o timbre, eu não posso. Eu ia me prejudicando porque tinha notas que eu estava puxando demais, porque eu não fazia um exercício. É muito bom quando você é direcionado pelo profissional. Eu pretendo fazer umas aulas de canto no conservatório, alguma coisa, eu sei, porque primeiro eu não tenho condições ainda, mas é um dos meus sonhos, né? Por quê? Para cuidar daquilo que Deus me deu. Se o Senhor me permitir, eu poder fazer, para poder cuidar, usar um diafragma correto, né? Até a questão da linguagem, você saber expressar. Tudo isso o Senhor nos ensina, gente, para poder a gente ter uma boa comunicação com as pessoas. Então, não é desfazendo os profissionais dessa área. É muito importante você ter um conhecimento, gente, em todas as áreas, principalmente em prol do reino de Deus. Vamos voltar para os discípulos. Não sei que mistério é esse dos discípulos. Vamos voltar ao nosso querido Pedro, irmãos, né? Tanto tinha o outro que era Lucas, que era médico, o outro era contador, né? Mexia com finanças. Mas precisava das exatas até as humanas. Exatamente. Quando Deus escolhe você para uma obra específica, é um negócio assim, fala, meu Deus, você se surpreende você mesmo. Sim. E você não sabia que você Senhor gostava de estudar sobre aquilo. Olha aí, e o Senhor, depois ele te revela
e te diz assim, olha, como tu tem essa capacidade, porque eu tô te dando. Gente, é lindo, ele é o melhor professor. Então, irmãos, eu não fiz aula de nada. Quando a Karine tá falando de segunda voz, gente, foi só eu ouvir. Por isso que de vez em quando a Alessandra diz assim, gente, escutem a segunda voz do playback. Aí a gente, pra quê? Agora, se você perguntar, irmã Alessandra, teoricamente, eu não sei nem pra onde é que vai. Mas foi só no ouvir. Então, sem colocar, que a gente começa a ver a idade, meu Deus, será que ainda... Não se preocupe com isso. Tudo é no tempo do Senhor. Ora, se Abraão fez filho com 100 anos, meu irmão, então Deus vai conservar minha voz até onde Ele permitir. Né? Inclusive, é por isso que eu fiz essa pergunta, porque não é chamando a Alessandra de velha, mas graças a Deus está dando uma longevidade para ela, vocal, porque tem pessoas... Agora a pergunta é mistério. Eu sei que Deus me revelou umas coisas aí, então, amei. Porque eu tava até conversando com a Karine nesses dias sobre casos de pessoas novíssimas, gente, que tem tempo perdendo voz, ou então, não funcionando. De Jesus tem poder, porque quando eu tiver essa testa, eu quero louvar a ti. O timbre de voz mudando, sei lá, era soprano e agora não tem mais a extensão. Não tem mais a mesma extensão de voz. Gente, olha, mas meus queridos, se alguém, porventura, está, né, olha, não se atemorize, não se desespere. Procure um profissional, trate, ore a Deus, porque, olha, a gente tem, irmãos, queridos, amados, olha, eu passei essa experiência, eu estava até contando pro meu esposo ontem. Vocês veem, né? Eu tinha uma crise de rouquidão, há uns meses atrás, lembra? Irmãos, olha, é terrível. Eu comecei a cair em oração. Senhor, não quero perder minha voz. Senhor, o Senhor disse que ia me levar ali e em outros lugares. Senhor, eu comecei a entrar em oração, em consagração, em jejum. Senhor, a guerra é grande, Pai, mas Tu me deu uma voz profética. O Senhor está no controle da tua vida. Deus está no controle. Então, Senhor, você é voz profética desses últimos dias. Então, se posicione, mas se porventura você está com esse problema, procure um profissional, mas primeiro procure ao Senhor, que é médico dos médicos, e Ele vai te direcionar. Então, o que tem acontecido comigo é mistério de Deus, é um negócio assim, tremendo. É só a sua experiência com o Senhor. Assim, eu não fiz curso, não fiz aula de nada, então tudo que eu aprendi hoje foi o Senhor, que foi me aperfeiçoando e no ouvir. Então não desiste do teu chamado, vai em frente, peça o Senhor para dar condições. Se você está rouco, está passando por algum problema que quer te paralisar, não aceite, se posicione, vai em frente, que o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai lhe revelando e vai dando todas as condições que você precisa. Uma pergunta que eu queria falar com a senhora é sobre essa questão de críticas, porque a gente quando a gente deu a melhor parte. A gente tá no louvor, a gente é muito visível, a gente tá ali na frente, cantando e tal, louvando. E aí a gente é muito alvo das pessoas, sabe? Infelizmente, da língua dos irmãos, né? Então, como lidar, sabe, com as críticas a respeito do louvor, como que converte esse irmão, como é que a gente faz pra lidar com tudo isso? Oh, meu Deus, ai Jesus, por isso que quando a gente vai saber o que a gente passou, vai lá na frente. Então tudo tem um tempo de você passar as suas experiências. Eu passei por esse processo no início, como da primeira vez que eu comecei a louvar e ai meu irmão, mas já recebi muita crítica, muita, de pessoas rirem, de pessoas comentarem. Não foi fácil e não tem como não existir. Felizmente, falta realmente um entendimento. Então, o que me fez permanecer e seguir foi os ensinamentos do Senhor. É muito importante que a gente ouvir a voz do Senhor através de uma pregação, através de um testemunho de outra pessoa que passou por as experiências, né? Ela é maravilhosa para você continuar a sua trajetória. Então, desde os tempos passados, né, nossos irmãos da fé, a gente vê relatos da palavra de Deus, de homens que o Senhor levantou, que até os próprios da casa não acreditavam no seu chamado, né? E até zombavam, né? Que a gente tem relatos
de homens ali que o Senhor usava, e o próprio Senhor também sofreu. Hoje a gente chama bullying, né? Na época de Jesus, ele sofria tudo isso. O profeta não tem honra nem na sua própria casa. Entendeu? Mas eu não vou, eu disse outro lá em casa, viu, meu povo? Disse para os meus filhos e meu marido, eu não vou mais me calar, porque a verdade vai ser dita. Porque quem me cobra é o Senhor. Aqui já é outra etapa de outras perguntas. Mas essa questão de críticas, você é criticada em todos os lugares. Você é criticada na sua faculdade, na sua escola, dentro da tua família. Você é criticada no teu ambiente de trabalho e, infelizmente, dentro da casa do Senhor. O pessoal se esquece aqui, é casa de oração, casa de adoração. Mas o pessoal vem como fosse o juiz do The Voice. Se senta para julgar e criticar. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Você está mexendo não com a pessoa, você está mexendo com o escolhido de Deus. Então aquele que o Senhor colocou, ele se responsabiliza. Quando o Senhor vê que não, ele tira, se for necessário para tratar. Mas você não tem nada a ver com isso, a pessoa não tem nada a ver com isso. Então você que é criticado, certo? Eu aprendi uma coisa, fecho meus olhos e fico ligada no Senhor. O que me importa é Jesus receber a minha adoração. E o que vier, é consequência. o Senhor vai prestar conta. Então a gente tem que pedir ao Senhor para nos dar essa maturidade. Porque tem gente saindo das suas congregações, desistindo de Cristo por qualquer crítica. Talvez não teve um suporte, não teve. Porque isso aí a gente tem que já adquirir isso dentro do nosso convívio familiar, né? Os nossos pais já têm que ensinar isso aos filhos deles se defenderem. Porque tem tanta gente doente, gente com depressão, gente com autoestima lá embaixo e tudo. Então o Senhor, ele quer fazer o contrário de tudo isso. Ele quer mostrar que você é importante, né? Porque o Senhor, ele é na sua vida, que ele te chamou para algo maravilhoso. Do momento que você não está entendendo, mas você vai entender. É só questão de tempo, e o tempo não é nosso, é do Senhor. Mas o Senhor quer que você não desista, continue firme no propósito, no chamado. Se porventura se afastou, volte, não demore não. Porque a obra que o Senhor começou, ele quer terminar na sua vida. Né? Então, as críticas vão sempre existir. Por quê? Porque é permissão de Deus. Tem elogios que é muito bom. Então eu aprendi a lidar com os elogios. Porque outrora, quando eu era elogiada, eu me exaltava. Sempre vai aparecer irmãos que dizem, eu sou sua fã. Mas eu não vou ser grosseiro, ignorante e dizer que eu sou não, isso é hipocrisia. Eu digo, amém, irmã, toda a glória é do Senhor. Amém. Aí eu digo, olhe por mim, irmã, interceda pela minha vida. Que bom que eu estou sendo instrumento nas suas mãos. Então tudo isso serviu de aprendizado para mim, até para você saber lidar com esse tipo de pessoas. Eu vou dizer uma coisa, viu, irmãos? Não mudou não, ainda continuam pessoas críticas dentro da igreja, viu? Por que essa pessoa está aí? Só quer ser. Gente, meu Deus. É porque, irmãos, queridos, eu não vou atrás de saber o que o outro está falando de mim. Eu estou perdendo tempo. Então não perca tempo com essas coisas. Mas ganhe tempo ouvindo o Senhor, fazendo o trabalho do Senhor, fazendo com toda a dedicação, cuidando daquilo que Deus lhe deu. Perca tempo com o Senhor. Né? Abrace. As críticas vão continuar, mas também elas servem, certo? Os elogios são bons, mas tem que ser moderados, tem que saber lidar com os elogios também, tanto com as críticas. Então o Senhor, ele vai lhe ensinar. Agora, aprenda com o Senhor, aprenda na palavra, nos conselhos das pessoas que já tiveram experiências. Não escute coisas aleatórias, não. Escute aquilo que vai lhe edificar e que vai lhe empurrar para frente. Isso eu aprendi com pessoas experientes. Os bons conselhos, né, são riquezas. Então a gente tem que ter um bom entendimento, né, dessas coisas. É verdade. Agora que a gente concluiu a nossa entrevista, né, eu queria agradecer a irmã Alessandra por estar aqui. Eu que agradeço. No momento de, né, com os nossos jovens, compartilhando com a nossa juventude a respeito do Ministério de Louvor. E se a senhora tiver alguma consideração final, alguma coisa a respeito do Ministério de Louvor, alguma bênção que a senhora queira proferir para o pessoal. Amém. Estou muito feliz por essa oportunidade. E eu espero que haja outras, né? Mas a gente aproveita todas as oportunidades que o Senhor está nos dando.
que bom compartilhar com vocês, com eles aqui. E as minhas experiências. Tem muitas outras coisas, mas eu creio assim, tudo é no tempo do Senhor, né? Para cada propósito. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido, você ainda que não tem Cristo como Senhor Salvador, é maravilhoso. Sirva ao Senhor. Quando se atentar para o chamado do Senhor, corra para Jesus. Porque Ele vai se responsabilizar pela sua vida. Aprenda a conhecer a Cristo. Se aprofunde. E você que outrora se entristeceu na sua congregação ou devido a alguém que não lhe compreendeu, mas o Senhor lhe compreende e Ele te chama novamente. Porque Ele quer tratar de você, Ele quer cuidar de você, Ele quer fazer parte da tua vida. E você que está firme no Senhor, que já serve ao Senhor, que já faz algum trabalho para o reino de Deus, continue assim, perseverando, recebendo o direcionamento do Senhor. Faça uma coisa de cada vez, sem ansiedade, mas confiando no Senhor, que Ele, cada dia pertence a Ele. Então aproveite esse dia, dê o seu melhor, procure sempre melhorar. Peça ajuda ao Espírito Santo, me ajude a melhorar. Ontem foi a oração que eu fiz na minha casa de devocional, que eu chorava lendo a palavra, chorei. Senhor, sabe o que você faz? Aquela oração e de repente o Senhor lê essa palavra e a palavra fala a tua oração todinha. Eu comecei a chorar. E diz o salmista, me ajude a melhorar. Então é isso, estamos em aprendizados, irmãos, constantemente. E o Senhor, Ele quer nos ensinar, né, a sermos testemunhas, a realmente sermos agentes de salvação para as outras pessoas. Eu sei que muitos acontecimentos aí têm surgido, muitos têm se enfraquecido, muitos têm querendo até desistir da sua própria vida. Olha, a vida não é tua, é do Senhor. E só cabe a Ele decidir. Então, olha, entrega o teu coração ao Senhor. Se puder, se ajoelhe. Abra, chore na presença de Deus, que Ele vai se revelar a ti, viu? Então eu declaro na tua vida a bênção do Senhor, sobre a tua família, sobre a tua vida jovem, ou quem vai ouvir essa palavra, que o Senhor é contigo, o Senhor já está entrando com providência, o Senhor já está traçando todos os projetos dele para a tua vida, e Ele, ao tempo dele, vai te revelar. Mas ouve o chamado do Senhor e firma nele. Eu profetizo na tua vida a bênção do Senhor, no teu ministério, que vai ser enriquecido, e o nome do Senhor vai ser glorificado através do teu louvor, através da pregação que sai da tua boca. Em nome de Jesus, para todos aqueles que têm um chamado do Senhor, o Senhor é contigo, não temas, que o Senhor Ele quer te usar, porque Ele te chamou para te usar. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Pai, Senhor. Coisa linda.